Um bom dia para você e um feliz sábado, né? Com certeza você já está aí acordado, não apenas conectado com a gente, mas já pensando no culto, na escola sabatina, nesse dia especial que Deus separou para que a gente pudesse ter uma comunhão mais íntima com Ele. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe a sua família, que você tenha na presença do Senhor hoje uma alegria grandiosa, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, ou melhor, pela última vez, né? Durante esses 10 dias estivemos aqui, diretamente da igreja do NASP, trazendo para você uma mensagem especial, a discussão de um tema importante, para abençoar a sua família, para que você pudesse também abençoar outras famílias. E foi muito bom esses 10 dias, ou melhor, foram muito bons esses 10 dias, eles marcaram a nossa vida como família, eles nos ajudaram a crescermos não só em conhecimento, como no nosso relacionamento como cônjuges, como pais, como cristãos. Eu imagino que você tenha tido grandes progressos na sua caminhada familiar durante essa semana. E hoje, encerrando esse tema, a esperança da família. E temos mais um convidado especial aqui hoje, né, pastor Hernani? Um convidado muito querido, eu tenho uma estima muito grande por ele. Foi um carinho que veio de graça pela graça. É isso mesmo. E eu quero aqui, antes do senhor apresentá-lo, eu quero mandar um abraço especial para todas as famílias. Lembrando que nós vamos nos ver daqui a pouquinho aqui na igreja, não é mesmo? Eu estou esperando você aqui já para poder receber você com um sorriso e poder abençoar a sua vida, para que a sua família tenha esperança. E te peço que compartilhe também o link que você já recebeu aí. Compartilhe esse link enquanto você vai se arrumando, se preparando, você já vai ouvindo, abençoando outras pessoas e sendo abençoado como nós, né, pastor Elias, estamos sendo abençoados com a presença desse amigo. Pastor, antes de apresentá-lo, qual foi a sua impressão desses 10 dias? O que isso trouxe para você? O que isso acrescentou na sua vida, pastor? Sabe, pastor Elias, queridos amigos, para mim foi muito importante a reflexão que os convidados trouxeram, sabe? Coisas que muitas vezes a gente estuda, a gente lê. Nós lemos, mas quando alguém diferente fala que não é a nossa própria voz, a gente ouve com mais intensidade e isso vai causando algumas mudanças necessárias. Nós estamos no final dos tempos e não adianta esperar que alguém mude se eu não esteja disposto a mudar. E nesses 10 dias eu percebi e o Espírito Santo me tocou para mudar algumas coisas, alguns hábitos, para melhorar o elo familiar, para melhorar a saúde da família, as finanças da família, para melhorar e entender que a minha família tem uma missão. Então, pastor Elias, eu percebi que essa semana foi uma grande oportunidade de fazer um feedback nos planos familiares, para podermos concentrar a nossa família, a nossa vida, recursos e saúde na grande esperança da família, que é o reencontro com o Senhor Perfeito. Jesus. Tive a mesma sensação. Espero que você que está aí do outro lado, né, também tenha tido esse mesmo privilégio. Agora, se de repente você está entrando agora, conectando agora com a gente e não acompanhou tudo aquilo que nós discutimos aqui ao longo desses últimos 10 dias, vai no nosso canal, busque, não é, todos os nossos cultos matinais aqui da Igreja do NASP, que tratamos desses temas especiais. Assista, compartilhe, porque você vai crescer, você vai ser uma outra pessoa depois que você entender alguns importantes conceitos da palavra de Deus no que tange a família. E a nossa revista foi isso aqui, olha, famílias fiéis até o fim. Esse foi o tema. E para a gente manter essa fidelidade, esse progresso, né, familiar, não é fácil. E nós vimos isso em vários momentos aqui. É um desafio, mas com Deus à nossa frente, tudo é possível, tudo fica mais fácil. E com isso, eu quero apresentar aqui então o nosso convidado, pastor Antônio Marcos, nosso grande diretor, nosso mestre. Bom sábado, pastor. Pastor Brenha, pastor Hernani, ótimo sábado, uma alegria enorme estar aqui com vocês, nossos pastores, né?
Nós somos pastoreados também pelo pastor Elias, pelo pastor Hernani. Uma presença sempre agradável. Que tema fabuloso nós estudamos durante esses 10 dias, não? Extraordinário. Algumas coisas são mais importantes que outras, né? Pois é. Primeiro, as coisas que devem vir primeiro. E família tem que ser uma real prioridade para a gente. Eu tenho dito assim que nós não podemos nos dar o luxo de colocar em risco aquilo que a gente não pode perder. Você não pode perder a sua família. Não há nenhum tipo de êxito, de sucesso, que compense o fracasso na família. A família é uma pedra angular. Se não está bem, abala toda a estrutura. Então, a igreja, os líderes, pensaram durante para esta semana especial, para esses 10 dias, né, mais de uma semana, e a gente começando no segundo mês do ano e começando a falar de um tema caro para nós. E não adianta, todo mundo tem necessidade. Toda família tem as suas carências, né, pastor? Toda família tem as suas carências. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Alegre, feliz de estar aqui com vocês. Nós Pastor ainda Elias, muito mais por tê-lo aqui. E o pessoal que de repente está entrando agora, eles vão falar assim, olha, eu não tenho a revista, eu não estou acompanhando. Como ele pode fazer para conseguir essa revista? Como é que ele pode fazer, pastor? Pois é, nós já entregamos esse exemplar físico para praticamente todas as famílias. Elas tiveram acesso, mas muita gente que de repente não tem isso e quer ter, nós podemos disparar isso para você virtualmente. A revista ela está também à disposição no modo virtual. Então, se você quer, manda um contato para a gente, escreve aí nos comentários desse vídeo que você está ouvindo, tá bom? Eu quero a revista, deixa aí o seu WhatsApp e nós vamos enviar para você. E aí você já aproveita, inscreve-se no nosso canal, compartilha o link do nosso canal, se torne aí um inscrito no canal do NASP Engenheiro Coelho. Você vai receber, ative as notificações, você vai receber aí todas as nossas programações, todos os nossos conteúdos com meia hora de antecedência. Ela vai começar, e você se torna aí parte dessa família virtual da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Fácil, né, pastor Hernani? Muito fácil, moleza. Moleza. Muito bem, mas pastor Antônio Marcos, muito obrigado mesmo por tê-lo aqui com a gente. É uma honra. Compartilhamos desse ministério juntos aqui, não é? E pastor Antônio Marcos, para aqueles que não o conhecem, é o nosso líder, o nosso maestro aqui dentro da nossa... como podemos dizer? Sub-reitor, como é que você nomina isso aí mesmo? Eu ia falar diretor-geral do nosso NASP Campus Engenheiro Coelho, mas tem um termo técnico aí. Nós somos, a nomenclatura é pró-reitores. Vice-reitor executivo, diretor de campus. É um Isso nome... É um nome importante, hein, rapaz? Eu ainda vou decorar esse nome, tá certo? Mas, pastor Antônio Marcos... O NASP, pastor Elias, é uma instituição. Sim. Tricamp. Então, nosso reitor é o professor... Martin. Pastor, doutor Martin. Que já esteve conosco aqui. E eu, pastor Douglas e o doutor Afonso somos vice-reitores. E cada um destes é o diretor-geral de um polo. Ok, bem. Perfeito. Então, nosso diretor. Isso. Meu ancião administrativo, nosso ancião administrativo. Nosso amigo. E amigo de toda a nossa comunidade aqui. Bem-vindo, pastor. Que Deus o abençoe. Obrigado. Esquecemos de uma coisa, mas não vamos esquecer. Importantíssima. Apresente a sua família, nome da sua esposa, filhas. É importante porque estamos falando de família. Perfeito. E precisamos conhecê-la. Perfeito. Eu sou casado com a professora Liliane Rodrigues. E com ela, Deus nos deu a graça, a bênção maior de ter duas filhas. Somos parceiros nessa caminhada, né? Filhas. A Lara Rodrigues Alves e a Lana Rodrigues Alves. Uma coisa que desde o início a gente fala, né? Eu brinco dizendo que
Uma é a preferida. Peguei, vou pegar você aí que está nos assistindo. E a outra é a predileta. Pronto. Tá? Daí ficamos nas duas, porque não tinha mais o adjetivo, né? Tão correlato assim. Então, são dois presentes valiosos. Família linda. Linda. Nós nos encontramos às vezes pelas alamedas aqui da escola, as três felizes. É uma família muito especial, né? Louvado seja Deus pelo teu ministério, pelo trabalho que você tem feito aqui junto à nossa escola, à igreja. E é bom tê-lo sempre ao lado, viu, pastor? Alegria nossa também. Muito bem. Pastor Hernani, vamos à discussão do nosso tema e eu quero convidá-lo então para orar, pedindo a presença do Senhor entre nós. Vamos orar. Grande Deus, louvamos o teu nome e lhe agradecemos por esses 10 dias que passamos aqui buscando o Senhor logo pela manhã. Grande Deus, ajuda-nos a plantar no jardim familiar a semente da esperança, a esperança do reencontro com o Senhor. Grande Deus, ilumine este momento e alcança cada família que nos ouve. Perdoe os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela oração. O tema de hoje, o último tema, a esperança da família. E eu quero ler 2 textos da Bíblia. Vou ler um e vou pedir para o pastor Hernani ler o segundo. O primeiro está em Isaías capítulo 65. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Isaías capítulo 65, versos 17, 18, 19 e 20. O profeta diz assim, Deus diz através do profeta, não é? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A gente sabe que essa promessa era uma promessa que Deus tinha para Jerusalém, para o seu povo, não é? A gente sabe muito bem disso, mas é uma promessa que a gente olha também com um olhar escatológico, principalmente profético, né? Isaías é talvez um dos profetas mais interessantes do Antigo Testamento dentro desse conceito escatológico, né? E a gente olha para isso e fica imaginando, né? Como que não deve ser a nova terra, né? Quando todas as coisas serão restauradas. A gente falou tanto de família, falamos tanto de problemas, como as coisas acontecem. E a gente sonhar com esse momento, onde haverá um novo céu. A gente vê esse quadro lá em Apocalipse capítulo 21 também, retratado essa ideia do novo céu e nova terra. Como não deve ser espetacular, né? Então, famílias preparadas para, não perfeitas, mas famílias preparadas aqui nessa terra, para herdarem uma terra perfeita, deve ser algo extraordinário. Eu quero a minha família lá, não sei você, né? Mas eu quero a minha família lá. Eu sonho com esse momento, pastor Elias. E o que nos diz aí, Tiago? Fala para nós. Eu posso dar só um recadinho antes? Pode. Então, para você que quer entender mais sobre esse texto que o pastor Elias acabou de ler, coloque aí no canal da Igreja UNASP, Tempo de Crer na Eternidade. E você vai poder estudar um pouquinho mais sobre o uso desse texto na Escritura e na escatologia. E Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, vai dizer assim: Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência a sua terra, que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pela chuva do outono e da primavera. Você também precisa ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá. No mundo hoje, tomado pelo ceticismo, nossas famílias precisam ter paciência. Lembre-se dos Salmos de Davi, quando os salmistas olhavam para a vida dos ímpios e tinham inveja. E Deus falou assim: não tenha inveja deles, porque o fim deles é a destruição. Mas seja perseverante, porque aquele que esperar até o fim, aquele que for fiel até o fim, será salvo. Então nós temos que manter os olhos no Senhor, porque pode cair o mundo,
nós devemos estar em paz. Que a nossa família esteja preparada para esse momento, Amém, né? amém. Esperando a volta de Jesus. Bem, a revista, né, o tema que estudamos e estamos analisando, além de falar muitas coisas sobre família, traz nesse sábado para você a discussão do sentido de um lar cristão, né? Um lar que se prepara para a eternidade, um lar que quer ultrapassar a barreira dos poucos anos de vida que essa vida nos permite conviver com as pessoas que nós escolhemos, partilhar o tempo de vida que temos aqui nessa vida. Estou sendo meio filósofo, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora, pastor Marcos, o que realmente é um lar cristão? Vamos trazer esse tema aqui para começarmos a nossa discussão. O que é um lar cristão? Então, pastores, amigos, você aí que já agora cedo está nos ouvindo nesse sábado tão especial, dedicado ao louvor, à adoração, em família, né? Sabe que o sábado é um dia da família. As leituras dos textos que os pastores leram já dá uma indicação, já dá um spoiler de como a gente terminará os 10 dias de oração. Sim. Com aquilo que é o nosso foco, deve ser a nossa busca, deve ser a nossa constante, deve ser a causa da nossa família. Um lar cristão é um ambiente, um conjunto de pessoas que tem destino certo. Porque a vida só é significativa, a nossa existência só é realmente significativa se você tem um destino certo. E o que torna a existência nossa mais bela e mais nobre é esse rumo para o céu. Então, um lar cristão é um ambiente onde tem um grupo de pessoas comprometida todo o tempo todo com o céu. Com uma jornada para o céu. É um grupo que tem destino certo, né? Então, conforme a gente observa nos textos, né, elencados ou sistematizados aí na nossa revista, um lar cristão tem a ver com aquele que vive uma experiência com Deus na direção do céu. Porque, veja, um lar pode ser um lugar muito bom, muito interessante, de uma convivência até saudável, mas pode não ter esse direcionamento. Sim. Porém, um lar cristão, para ser um lar cristão, tem que ter essa visão do céu, esse rumo decidido. As coisas que você faz, os hábitos deste lar estão na direção de quem não está com a visão voltada para este mundo, mas está com a visão voltada para o alto, né? Um lar cristão é aquele, então, que tem prioridades espirituais. Quer dizer, porque existem lares bons, mesmo não sendo cristãos. Claro. Existem pessoas que são boas e não são cristãs. Então, o que a gente está trabalhando aqui e colocando em destaque é segundo aquilo que cremos na palavra de Deus, que fundamenta um lar cristão, um lar que tem Deus, Cristo, no centro da sua família, do seu convívio. Então, o foco ele muda um pouquinho, né? E quando Cristo está num lar cristão, a maneira como a gente olha para algumas coisas é diferente da maneira como alguns olham para as mesmas coisas sem Cristo. Né? Por exemplo, a gente pode aqui colocar 1 milhão de coisas. Por exemplo, como que um cristão, não vai ter tempo para a gente discutir isso, mas apenas para a gente pensar, como que um cristão, por exemplo, avalia o relacionamento sexual? É uma forma, é uma lente. Uma pessoa não cristã pode ter uma outra lente. Como eu avalio o uso do dinheiro? A lente cristã tem uma lente. O que não é cristão pode ter uma outra lente. Enfim, como eu avalio a educação de filhos? A lente cristã é uma coisa, a lente não cristã é outra coisa. Há princípios que são normativos, eles são fundamentais para bem boa convivência, mas a lente cristã, né, pastor Antônio Marcos, ela traz um foco diferente, não é? Pastor, o próprio nome já diz, né?
Se eu quero estruturar um lar cristão, se o meu lar é considerado um lar cristão, o padrão do meu lar, as leis que eu sigo, aquilo que é certo e que é errado, aquilo que é permitido e não é permitido, os hábitos, a lógica desta família tem a ver com a extraordinária pessoa de Cristo. Se tem a ver com Cristo, lógico, tem a ver com a Bíblia, porque a Bíblia é o livro dos cristãos. Então, um lar cristão tem Bíblia. Não a Bíblia aberta no Salmo 91, que não tem nada de errado. Né? É um compromisso com a Bíblia, de viver sob a luz da Bíblia. Um lar cristão olha para Salmos 119 e vê aquele verso lá, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quem determina, quem dita as regras, aquilo que vai ser priorizado dentro da minha casa, se eu sou um lar cristão, tem a ver com as orientações de Cristo. É o que estavas falando, né? Então, os valores, por exemplo, são os valores de Cristo. Há uma série de coisas que vão ganhar sentido ou que vão perder sentido no contexto de um lar cristão. Definição perfeita. Pegando aqui o conceito que o pastor Antônio Marcos, durante muitos anos, foi aí o nosso responsável da União por Educação. Não foi mesmo? Foi. E eu quero só acrescentar, ou melhor, eu quero aqui chegar perto da opinião do senhor, uma opinião também, que um lar cristão é um lar que ensina a cosmovisão e a filosofia celeste, por mais que vivamos aqui nesta terra. E em falando em educação, qual é assim a recompensa para os pais de ter uma educação cristã em seu lar? Então, existem recompensas que serão enxergadas, serão visíveis aqui no nosso contexto, né? Essa cosmovisão que você comentou, todo mundo vive em função de uma cosmovisão, mesmo que não tenha muita consciência dela, porque ela que determina, né, as tuas escolhas, ela acaba determinando a tua jornada e dentro de casa. E tem uma coisa interessante sobre casa, lar, família, é que tudo é meio original lá, né? Se nós somos pessoas diferentes, fora de casa, olha, em casa, como a gente diz do velho chavão, a máscara cai. Está vivendo o tempo da máscara. Né? Sim. Casa é um lugar original. Então, a verdade sobre pastor Marcos, a verdade sobre minhas filhas, sobre a minha esposa, ela está dentro de casa. Quer saber quem é o pastor Marcos? Fala com a senhora Liliane. Queria só grifar isso daí. Indo para a tua pergunta. Veja, existem várias recompensas que a gente pode conferir aqui na terra. Pastor Elias, por exemplo, você tem já filhas grandes, já tem o tremendaço privilégio do Gabriel, de ser vovô do Gabriel. Imagine quantas coisas, pela graça de Deus, né? Ou que foram feitas pela graça de Deus, através da educação que você deu, junto com a professora Thelma, e que vocês estão vendo. Lógico que nós não somos pais perfeitos. Sim. E vamos colher, às vezes, algo, ver alguma coisa que a gente se entristece e que a gente senta, que a gente põe o joelho no chão e que ora. Então, eu queria destacar que um lar cristão sempre terá boas recompensas na terra, em razão das escolhas dos filhos, da bênção que eles serão para outros. Mas a maior recompensa, pastor Hernani, a maior recompensa de todas é a gente poder estar com a nossa família no céu. Nós já falamos isso aqui no início, né? Sim. Veja, qualquer outra recompensa, qualquer outra alegria que nós possamos ter aqui na terra com a nossa casa, ficará no chão, sem perto dúvida, da alegria de um dia estar no céu com a nossa casa. Amém. Aí você tocou num ponto nevrálgico para mim aqui, né? A hora que falou no Gabriel, aí mexeu com o coração, né? O olhinho dele brilhou e já deu aquela mexida. Aí mexeu com o meu coração, né? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante.
Eu acredito muito na questão de que aquilo que se planta se colhe. Eu acredito muito nisso. É a lei da causa e efeito. Você não foge disso. É claro que nem todas as famílias, por melhores que sejam no sentido de plantarem, de cultivarem, às vezes acontece sim, porque nós estamos num mundo de pecado. Então a gente também, eu vejo às vezes pais que se culpam, pais que vivem um conflito existencial muito forte, porque investiram, fizeram o melhor pelos seus filhos, deram o melhor de si, e muitas vezes não colheram aquilo que eles esperavam colher. Não no sentido de benefício para eles, mas de benefício para a vida dos filhos. Pode acontecer. Isso é um processo normal de um mundo de pecado. Mas isso não anula o trabalho que os pais fizeram, não anula. E eu digo isso porque pode ser que algum pai, alguma mãe esteja triste por olhar, talvez, como dizendo assim, olha, eu fiz de tudo, olha aí o resultado. Não se culpe, não se puna por isso. Continue intercedendo, porque eu acredito muito na oração intercessora de um pai, de uma mãe. E a sementinha que foi colocada ali, a sementinha que foi lançada, ela com certeza está ali e vai, de alguma forma, germinar. Pode ter certeza. Eu acredito nisso, pastor. Eu lembrei até de algo que já até comentei, já aprendi. Se alguém disser assim, o que nós somos como pais, né? Entre outras coisas que a gente poderia falar, nós somos aqueles que têm a responsabilidade em relação aos filhos de plantar a boa semente. Um lar cristão tem sementes de ouro nas mãos. E aí eu lembro de um pensamento tremendo. Diz assim, mais ou menos assim, né? As chuvas e as tempestades podem destruir várias coisas, mas nenhum poder tem contra as sementes. Pensa numa semente. Ela pode até rolar para cá, rolar para lá, demorar até de germinar, mas se é uma semente de ouro. E as sementes que vêm de um lar cristão, que tem como base a Bíblia Sagrada, sabe? Você, pai, você fez culto com teu filho, você orou para a hora de dormir, você plantou muitas sementes. Pode até achar e pensar assim agora, dizer, olha, pastor, é verdade, eu plantei, mas eu deixei de plantar muita coisa. Mas calma. Pensa nas sementes boas que você plantou. Olha, elas vão germinar em algum momento. Elas vão fazer a diferença em algum momento. Com certeza. Eu vou dizer uma coisa, elas podem até salvar, elas têm o poder de salvar os nossos filhos. Se em algum momento da vida eles fizerem escolhas ruins. E é possível isso acontecer. Sim. Eles escorregarem, capotarem com o carro numa curva da vida, não pisar no freio na hora certa, não fugir do mal. Pode acontecer. E pode acontecer com qualquer pessoa. Com certeza. Mas a semente que plantou lá, vamos confiar na boa semente. E é interessante, algo que acontece é que muitas vezes a semente ela pode germinar a partir de ser regada pelo sangue dos pais. Às vezes é na morte do pai, na morte da mãe, que essa semente vem forte. E infelizmente o pai pode não ver o que saiu, o que brotou, mas a eternidade vai mostrar. E tem um ponto importante aqui que eu acho que a gente precisa considerar dentro desse tema que a gente tá abordando aqui, que é o seguinte: a gente como pais, nós não podemos, naquele grande dia da volta de Cristo, sofrermos do remorso, no sentido de dizer assim, olha, eu poderia ter feito, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter me preparado melhor. E há aqui um texto interessante aqui, e recebereis poder, página 191, diz assim, Ellen White falando sobre o tempo que logo vai se encerrar, que nós vamos nos encontrar com o juiz de toda a terra, e vai ser um juízo aí sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia para com as pessoas, né? Ela diz, será muito terrível descobrir no último grande dia que aqueles com quem nos associávamos familiarmente estão separados de nós para sempre. Ver os membros de nossa família, talvez nossos próprios filhos, sem estarem salvos.
verificar que aqueles que visitavam nosso lar e comiam a nossa mesa estão entre os perdidos. Então faremos a nós mesmos a pergunta: isso aconteceu por causa da minha impaciência, de minha disposição não cristã? Uma reflexão. Então aqui eu pergunto para você, professor Marcos. É importante, não é? A nossa família, ela tem uma influência muito forte sobre a vida das pessoas. Então, um lar cristão, ele é capaz de ter uma influência muito positiva, não é mesmo? Pastor e amigos, vejam, eu costumo dizer para os professores de que o ambiente mais importante de uma escola é a sala de aula. Sim. A sala de aula não é para qualquer um. A sala de aula é um ambiente altamente complexo. Por isso que a gente tem que ter, entre outras coisas, muito respeito pelos professores. Temos que lembrar que, segundo Ellen White, a nossa casa é a primeira escola. Então, um lar não é um ambiente simples. Não é um ambiente onde você pode fazer de qualquer jeito. Não é. Não, o lar tem que ser planejado. O lar vai cobrar, deve cobrar. Nós devemos entregar na nossa casa o que a gente tem de melhor. Olha, pensa nisso. Às vezes fora, a gente até escolhe as palavras, trata educadamente, está numa empresa, é o cliente. E às vezes chega em casa, o camarada vira um brucutu. A esposa acha que pode falar de qualquer jeito. Os filhos tratam os pais como se não fossem os pais. Olha, o lar é um ambiente extremamente complexo. E a gente tem que planejá-lo. Indo na direção do que perguntaste, pastor, veja, a influência da família, todas as lutas, todos os problemas que nós temos como pessoas, a maior parte deles tiveram sua origem no lar. Porque a gente tem a voz do pai e da mãe por muitas vezes no nosso ouvido. E você que é filho, não foge não. Porque você também é uma voz forte dentro de casa. E tudo que a gente fala cria um impulso emocional nas pessoas. E à medida que o tempo vai passando, isso vai construindo as pessoas. Então, a influência da família, a influência dos pais sobre os filhos é uma coisa sumamente importante. O que mais vai ficar? O que mais a gente martela? Então, nós somos produto de uma série de coisas. Produto do ambiente, onde a gente trabalha, a gente é produto dos amigos que a gente tem. Isso é o que a gente chama de autoconceito, né? Exatamente. Agora, uma frase que não pode faltar. Nós somos produto da nossa família, da nossa casa. Então, a influência, ela é de uma bênção inestimável. Agora, o que a gente estava falando, para acalmar o nosso próprio coração, é dizer o seguinte: você não vai acertar sempre. Você vai pisar na bola em algum momento. Todos nós. Agora, e outra, se você, como estávamos falando, se você andou e reconhece, depois dessas semanas, 10 dias de estudos, poxa, eu não vejo um saldo positivo, calma. Reconheça agora, é por isso que ele está estudando, por isso que tem esses 10 dias de oração. Faça certo daqui para frente. E essa semente boa que você vai plantar vai surtir um efeito tremendo. E aqueles que têm se esforçado para fazer o seu melhor em casa, fazer a coisa certa pela graça de Deus, o resultado está para esta vida, mas muito do resultado, como você falou, nós nem vamos enxergar aqui. É na eternidade. Para ver o valor, o prêmio das boas coisas que a gente fez com os filhos. Nós estamos citando bastante aqui os textos dos livros do Espírito de Profecia, e tem um livro que me chocou muito quando li com a minha esposa. Nós decidimos ler juntos o livro Lar Adventista. E hoje sempre tem um casal, está noivo, assim, eu faço questão de indicar a leitura desse livro antes do casamento. Porque o que mais me chocou foi uma frase que diz que uma família, eu vou parafrasear aqui, tá? Uma família bem estruturada prega muito mais para o mundo do que o melhor sermão de um púlpito. Então, acho que é muito importante quando a família não apenas sabe, mas vive o que aprendeu. E pastor Antônio Marcos, as famílias não são perfeitas. E para uma família cristã, a morte também acontece.
A morte é a sina de todos nós. A promessa é que seremos ressuscitados, mas até lá a morte será a sina. Qual a esperança para uma família cristã com respeito àqueles que morreram? Pastor Hernani, esperança é a nossa palavra. Sim. É a palavra que enche o nosso coração. É. E faz a gente se mover com otimismo, mesmo diante de tantas coisas ruins que temos nessa vida. O que nós temos na inspiração? E é certamente aqueles que nos ouvem nesta manhã de sábado podem estar pensando aí de filhos que perderam, né? Ou de entes queridos que perderam, que são da sua família. Eu, por exemplo, fico pensando o dia que eu vou reencontrar a minha mãe, né? Meu pai. Não os tenho mais. Né? Mas aqueles que têm, Ellen White diz assim que os anjos trarão os filhos que foram perdidos e colocarão nas mãos. Acho interessante que ela diz nas mãos das mães, né? Sim. Primeiro vai ser na os mão dos pais. mães e depois, certamente, dos pais. Nós vivemos por isso, irmãos, amigos. Nós temos essa bendita, nós cremos nisso. Os nossos queridos, que hoje não estão conosco, eles voltarão. Sim. Voltarão para os nossos braços. Né? Então isso cala fundo no nosso coração. A gente é ser humano pecador e a gente se move com essas coisas, né? O nosso coração se enche de paz. E às vezes eu fico dilacerado por dentro, quando tem aqueles flashes de memória, eu falava da minha mãe, né? Sim. E eu estou vendo você emocionado aqui também. Eu fico pensando, puxa, Senhor, eu vou seguir, eu vou continuar, eu vou avançar. Cura a minha mente, cura o meu coração, me livra de mim mesmo, né? Porque eu quero viver nessa esperança. Né? E nós podemos crer, nossos filhos, ou nossos pais, ou nossos irmãos, ou nossos queridos amigos, né? Nós os veremos outra vez. Né? Eu gosto de pensar na esperança como a palavra mais importante no dicionário do cristão. Eu digo importante porque você nessa vida pode perder tudo, mas se você não perder a esperança, você ainda tem esperança de se mover e buscar, reconquistar. E quando a gente traz isso para a vida espiritual, eu uso muito isso quando faço às vezes sepultamentos. Eu digo para as pessoas: a morte não é o fim para nós cristãos. É um lapso, é uma separação. Embora nós, seres humanos, não fomos feitos para morrer, a morte é uma intrusa, né, no conceito que nós conhecemos de vida, né, pelo pecado. Mas temos que estar preparados para ela também. Mas como cristãos, a gente tem que ter essa perspectiva de que vamos morrer se Jesus não voltar. Vamos permanecer, como a palavra de Deus nos diz, na sepultura, aguardando a bem-aventurada ressurreição dos justos. Nós não morremos e vamos para o céu, vamos aguardar a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os seus justos e devolver à família o privilégio de viverem juntos novamente e desfrutarem agora de uma eternidade. Então, esse conceito, ele me tranquiliza muito, ele me traz muita paz, principalmente por tragédias que já vivi na minha família, por saudades que tenho de pessoas que amo, amei e quero me reencontrar muito em breve com eles. E um dos textos assim do Espírito de Profecia que mais me toca e mais eu anseio viver esse momento são aquelas últimas palavras do livro O Grande Conflito. E ali, para mim, aquilo resume a esperança, a ansiedade, me traz paz, me traz motivação para continuar.
não é? Ellen White diz assim lá, olha, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não existem mais, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria declaram que Deus é amor. Então, quando eu olho para tudo isso, pastor Antônio Marcos e pastor Hernani, nós estamos chegando aí ao final da nossa discussão. Sim. Eu fico pensando o seguinte, eu quero colocar aqui essa pergunta assim para a gente colocar a nossa consideração final. Vale a pena lutar por uma família, não vou dizer perfeita, porque eu já disse em outros programas, eu não acredito no mito da família perfeita, mas por uma família cristã, por uma família que busca viver os princípios da palavra de Deus, princípios morais, princípios de saúde, princípios espirituais. Vale a pena olhar com perspectiva ou isso não faz sentido para a nossa vida? O que você acha, pastor Antônio Marcos? Pastor, certamente vale a pena. A lógica que a gente vê ao nosso redor, ela é uma declaração triste de um mundo longe de Deus, da orientação de Deus. Família é uma orientação divina. Isso vem do céu. Todos os desvios que nós estamos observando na nossa sociedade, no quesito da família, enfraquece a sociedade, enfraquece as pessoas, enfraquece as nações. É disso que vem uma boa parte das mazelas da humanidade hoje. Vale a pena cuidar da tua família. Como eu disse no início, não tem sucesso que compense o fracasso na família. Também tenho dito, pastor, o seguinte, essas coisas a gente fala alto, porque a gente fala para quem nos ouve e a gente fala para nós mesmos. Sim. Família é como uma plantinha que a gente rega todo dia. Não tem essa de regar na segunda-feira e depois na outra segunda-feira. Não tiramos férias da família. Não tira férias da família. E olha, o inimigo não tira férias, não perde tempo. E ele é um estrategista. E a estratégia ao longo dos séculos que ele tem usado é dar um tiro na família. É abater, quer abater a gente, abate a família, abate os nossos filhos, abate a esposa, o esposo. A gente vai seguindo e vê um tombando daqui, outro tombando dali. Isso pode ter acontecido com você. Erga-se. Vale a pena estruturar a sua casa, estruturar a sua família. E aí, pastor, eu queria aproveitar o tempinho aqui como educador para dizer uma outra coisa. Nós que somos cristãos, gente, olha a bênção que nós temos. Nós estamos falando da casa, tá? Nós estamos falando da família, a primeira escola. Mas nós temos a educação cristã, a escola adventista, onde os nossos filhos estão. Também não é perfeita, como a sua casa não é perfeita, como você não é perfeito. Mas a escola adventista, olha, ela funciona como um sustentáculo ali. Você tem mais, você tem a igreja. Pastor, vocês são nossos pastores. Você vem para a igreja, você tem as classes da escola sabatina, você tem o sermão nos dias de culto, no sábado, você tem tanto conteúdo maravilhoso. Foca nisso, porque isso te ajuda a ficar em pé, a não desviar nem para esquerda nem para a direita. E tem mais ainda. Para quem tem filho pequeno, pelo menos até os 15 anos, né? Bravadores, você tem aventureiro. Você tem, olha, eu vou falar uma coisa, pastor. As minhas meninas são adolescentes. Uma tem 12, outra tem 14 anos. Tem coisas que recompensas, tem coisas que eu vejo nelas que elas não aprenderam na minha casa. A gente se esforça, faz o melhor. Mas elas aprenderam no clube de aventureiros. Elas aprenderam na escola adventista. Elas aprenderam no clube dos bravadores. Elas aprenderam na igreja, nas classes
da escola sabatina da igreja, nos cultos da igreja. Gente, Deus preparou tudo. Vale a pena. Vale a pena. Eu diria o seguinte, a vida é curta, né? E o tempo aqui é curto também, tem que terminar. A vida é curta. E ela passa, e a gente sempre diz, quem está com 60, 70, 80, sempre diz a mesma coisa. Passou Rápido. Passou rápido. E a gente vai olhar para trás. Eu fiz essa semana aí, perto aí, 48 anos. E daqui vai vir os outros anos, né? Pois é, E eu vou olhar para trás, o que vale a pena? pois é. E eu tenho certeza que sabe uma coisa que vale a pena? A família. É isso que vale a pena. Você tocou no melhor e mais importante ponto. Se você, como o pastor Antônio Marcos disse no início, né, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Já usei essa frase em vários sermões de casamento. Tenho essa frase no meu coração. Para mim, a minha família é o bem mais precioso. Deus, a família e depois vem as suas escalas de valores. Esse é o ponto. Se a gente inverter essa escala de prioridades, ou colocar a família acima de Deus, ou a família abaixo de outras coisas que não seja Deus, você vai colher consequências a curto, a médio ou a longo prazo. Então a melhor coisa que você pode fazer para Deus é investir na sua família, investir na sua família, na salvação dela, na formação moral, na formação espiritual, dar o melhor que você puder para os seus filhos, porque esse tempinho que a gente passa juntos é muito pequeno, perto da eternidade que o Senhor está preparando para todos nós. Eu espero que você tenha sido profundamente abençoado, profundamente recompensado pelo seu esforço de estar conectado conosco durante todos esses 10 dias. E esses conteúdos que deixamos aqui para você no canal da igreja, do NASP Engenheiro Coelho, é para você, quando sempre tiver um tempinho, vai lá, assista novamente, retome esses conceitos, relembre com os seus filhos, com o seu cônjuge e busque colocar a sua família a cada dia no centro da vontade de Deus, porque é isso que Deus quer. São famílias fiéis até o fim. Pastor Hernani, obrigado pela companhia durante esses 10 dias. Meu grande amigo, companheiro de ministério, obrigado por estar conosco nessa jornada. Foi muito bom, pastor. Foi muito bom. Sabe, amigo, eu vejo que muitos erram em pensar que a família só existe quando ele casa. E esquece que a família já existe desde quando ele pensa em ter uma família. Exatamente. Muitos hoje naufragam porque tentam se preparar para o casamento e paternidade depois que já tem o casamento e a paternidade. O conselho que eu quero te dar, querido jovem, eu quero encerrar isso te dando um conselho. Leia sobre casamento antes de casar. Leia sobre como ser um bom pai antes de ter filhos. E para você que já é casado, sempre é tempo de reciclar. Você tem um livro Lar Adventista, Orientação para Criança e muitos mais que vão ajudar você a manter a sua família fiel até o fim. Pastor Elias, muito obrigado. Pastor Marcos, mais uma vez, obrigado por estar conosco. E eu gostaria de pedir que você nos abençoasse nesse momento, abençoasse todas as famílias que estão conectadas conosco, para que Deus realmente coloque a sua mão protetora, abençoadora sobre as nossas famílias. Vamos orar então. Deus eterno, todo-poderoso, obrigado, Senhor, por esses conteúdos tão ricos, significativos, que nos alertam, ou nos chacoalham, ou nos fazem ver que estamos na direção certa em relação à nossa casa, à nossa família. Foram 10 dias estudando sobre a família, com o compromisso de olhar para frente e, pela Tua graça, seguir firmes até o fim. Amém. O que nós queremos é a coroa da vida eterna.
porque nós amamos Jesus, porque Jesus é o elo principal da nossa casa. Senhor Deus, nós não somos perfeitos, nossas famílias também não são perfeitas, mas nós colocamos todas as famílias que aqui estão representadas nas tuas poderosas mãos. Amém. Que reflitamos neste sábado sobre a nossa casa, os nossos valores, nossa vida cristã, e que renovemos hoje o compromisso de fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Amém. Que o teu poder nos assista, que a tua graça nos envolva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela tua presença conosco e pela presença de Deus entre nós. Nos encontraremos daqui a alguns minutinhos em nosso culto e que Deus te abençoe, que Deus coloque sobre você e sobre a sua família a sua bênção hoje e sempre.